Investimentos em Políticas Públicas de Juiz de Fora. Este evento é organizado pela ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Sebrae Minas e Universidade Federal de Juiz de Fora, e tem o apoio do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, e INC Regional Zona da Mata, Centro Industrial de Juiz de Fora e Sindicatos Integrados. Dando início ao trabalho deste segundo dia, convidamos o senhor Inácio Coutinho Delgado, o senhor Eduardo Condé, o senhor Ângelo Brigado e a senhora Helena Mota Salles, em representação do FJF, que falarão sobre os modelos econômicos de capitalismo e política industrial. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente agradecer à ABDI, ao Sebrae e às outras entidades que estão apoiando esse evento pela oportunidade da parceria que o permitiu, que no âmbito da universidade está envolvendo o Instituto de Ciências Humanas, a Faculdade de Administração, os programas de pós-graduação em Economia e Ciências Sociais e Históricas. Essa exposição aqui, diferentemente das outras que têm ocorrido nesse evento, é a de um único projeto, que está envolvendo o professor Eduardo Condé, a professora Helena Mota Salles e o professor Ângelo Brigado, que envolvido em atividades aí de banca de concurso, não pôde participar. E trata-se de um esforço de efetuar uma comparação das políticas industriais de diferentes países, considerando o ambiente institucional nacional desse país, em que emergem as políticas e as possibilidades de sua adequação ao caso brasileiro. Quando o Estado não investe diretamente, política industrial é o conjunto de iniciativas que ele toma para estimular o investimento privado, seja através da alteração dos preços relativos, seja através da redução da incerteza, quer dizer, um conjunto de medidas que vão de assistência técnica, subsídio, isenção fiscal, compra governamental, tem como foco exatamente tentar reduzir o custo do investimento privado, ampliar a segurança, reduzir a incerteza. Agora, definida a medida de política industrial, espera-se que ela seja acompanhada de um conjunto de decisões de investimento por parte das empresas que são necessariamente centralizadas. Então, não há segurança que a medida tomada vai resultar no acompanhamento em termos de decisão de investimento por parte das empresas, que, por sua vez, tomam suas decisões dentro de determinados ambientes institucionais. Isso nós vamos tentar mostrar na primeira parte aqui. E é possível que as políticas, por não estarem calibradas com esses ambientes, não produzam o efeito desejado e, eventualmente, elas devam, inclusive, tentar alterar o ambiente para que os resultados pretendidos sejam alcançados. Primeiro, como identificar, contudo, o ambiente institucional? Nós seguimos aqui as sugestões de uma certa literatura que considera relevante para tal intento a percepção da maneira como as empresas resolvem seus dilemas de coordenação. E aí as dimensões relevantes são a governança corporativa, incluindo aqui as formas de autoridade dentro da empresa, a relação com os acionistas, mas também, nessa abordagem, a relação com o mundo das finanças. Uma outra dimensão é como as firmas
se relacionam com seus fornecedores e com seus clientes, né? E, por fim, 3 outras dimensões são afetas à relação das empresas com o mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? Uma delas é como que a empresa, como que se resolve o problema da disciplina e do envolvimento, né, dos trabalhadores com a atividade produtiva no interior da firma, problema interno à própria empresa. Como é que se resolve a relação com o mundo do trabalho para equacionar questões como regras, né, do funcionamento, regras da relação de trabalho, questões trabalhistas, salariais, o que envolve mais diretamente a relação com os sindicatos e contrato de trabalho. E, finalmente, associada a essas duas, ou pelo menos impactada fortemente por essas duas, como que as firmas resolvem seus problemas de qualificação, né? Por que seria impactado? Porque aonde predominam relações de trabalho, em que o contrato é individualizado, precário, de curta duração, e as relações com os sindicatos conflitivas e com pouca colaboração no âmbito da empresa entre a sua direção e os trabalhadores, é muito pouco provável que as firmas se disponham a investir em esforços de qualificação pelo receio de que isso resulte o Reginaldo ontem apontou um caso, né, na qualificação de um trabalhador que pode desertar do esforço e do projeto da própria firma, né? Ao contrário, quando os contratos de trabalho são de longa duração e o arranjo institucional favorece a colaboração entre as firmas, os seus empregados dentro dela e outros atores relevantes do mundo do trabalho, os sindicatos, é mais provável que as firmas se sintam seguras em investir em esforços de qualificação, né? A literatura tem sugerido que, a partir dessas dimensões, você pode encontrar 2 casos polares, que seriam as economias de mercado, todas são economias de mercado liberais, e as economias de mercado coordenadas. O paradigma respectivo, os paradigmas, respectivamente, aqui seriam a Alemanha e os Estados Unidos, né? No caso dos Estados Unidos, então, pegando cada uma dessas dimensões, na governança corporativa, nós teríamos como característica a propriedade pulverizada, o grande poder dos executivos, dos gerentes, né? O predomínio do mercado de capitais para o financiamento do investimento, na relação entre as firmas, o predomínio do preço, do sistema de preço, como o principal mecanismo de mediação da relação entre fornecedores e clientes, né? No âmbito das 3 dimensões relativas ao mundo do trabalho, contrato de trabalho basicamente individual, de precário, facilmente rompível, de curta duração, e relações industriais marcadas pela conflitividade, pela ausência da presença de trabalhadores na gestão das empresas, o que resultaria numa certa retirada das firmas dos esforços de qualificação. Claro que isso é sempre um modelo para quadros muito qualificados e tal. Isso existiria nos laboratórios, que são separados do chão de fábricas, também poderia ocorrer, mas de uma maneira geral há uma certa delegação ao Estado para que ele promova a educação, a qualificação muito genérica, né? Ao passo que de forma mais especializada, isso resolve-se pela iniciativa dos indivíduos no mercado, né? O espelho é a Alemanha. O espelho é a Alemanha. Aí, no caso, a propriedade concentrada, né?
mas a gestão no interior das firmas é colegiada, quer dizer, a Alemanha tem normas que obrigam a participação dos trabalhadores na direção das empresas. Os bancos, como grandes financiadores, também participam da gestão das empresas, né? Os acordos entre firmas, ainda que mediados pelo mercado, envolvem também a presença de uma série de arranjos em que as associações patronais e o Estado também participam de forma importante, né? E no mundo do trabalho, além dessa dimensão da participação dos trabalhadores de forma muito ativa no âmbito da empresa, né? Você tem uma tradição concertativa de negociação permanente entre associações patronais, sindicatos, para resolver problemas salariais, para orquestrar ações de qualificação, inclusive, que tendem a ser, portanto, mais setoriais, porque seguem e mais específicas, menos genéricas do que aquelas que seriam o padrão dos Estados Unidos. Ora, no limite, a sugestão que há aí é que no primeiro padrão, executivos ansiosos por apresentar resultados aos seus acionistas e com muito poder dentro da empresa, relações industriais de pouca colaboração, não ajudam muito no desenvolvimento da qualidade, mas favorecem a ocorrência e o uso sempre do segredo industrial, né? O que resultaria no predomínio de uma estratégia competitiva por parte das empresas, em que vale mais o preço e a novidade, né, e o uso de inovações radicais, do que propriamente a qualidade. No outro padrão, né, os elos entre os bancos, as empresas, os padrões colegiados de gestão, a intensa participação dos trabalhadores no interior das firmas, dificulta o segredo industrial, mas favorece o desenvolvimento do apego à qualidade, induzindo a uma estratégia competitiva em que o mais importante é a busca da lealdade do consumidor, né, e o desenvolvimento da qualidade e de inovações mais incrementais. Ora, sem muita consideração sobre a crítica desse negócio todo, o que nós fizemos foi acrescer mais duas dimensões como importantes a isso. Primeiro, a relação das firmas com o Estado. Não só porque o Estado sanciona os padrões indicados atrás, através da ordem jurídica, como também ele, em qualquer economia liberal coordenada, ou que seja, é uma parte componente da demanda. E não será estranho, as empresas não deixarão de consideração com o Estado como um importante elemento das suas estratégias. Por fim, a inserção internacional, que aí não diz respeito muito diretamente à empresa, mas indica as características do espaço econômico principal onde elas operam. É relevante para a estratégia empresarial se a economia é mais voltada para a exportação, mais voltada para o mercado interno, se ela é mais protegida ou menos protegida, né? Do ponto de vista de tarifas, câmbio, essa coisa toda. Se ela tem dentro de si um predomínio de atividades com maior intensidade tecnológica, ou se é uma economia, digamos assim, nos termos daquela sugestão lá do Arrighi, periférica, ou semi-periférica, com uma presença pequena ou residual de atividades mais intensas tecnológicas. Aí, o que nós fizemos foi exatamente pegar esse padrão e buscar na literatura, nos sites de governo, nas agências multilaterais, as características dos diferentes países, né? Então, resultaria aí na Coreia, que se refere à governança corporativa, é significativa a concentração da propriedade, o controle familiar, bem como o controle público sobre os bancos de financiamento, ao passo que no México a propriedade também é concentrada e familiar, mas predomina o autofinanciamento, né? E no Brasil
temos características similares ao México nesse aspecto, mas, como foi ontem apontado, é significativa a presença do BNDES, principalmente, e de outros bancos públicos no financiamento do investimento. No que se refere às relações entre as firmas, na Coreia é forte a presença, né, de relações colaborativas de natureza hierárquica no âmbito dos conglomerados, mas também as redes com pequenas empresas orquestradas pelo Estado. No México prevalecem relações hierárquicas no âmbito do conglomerado familiar e, tal como no Brasil, também é reduzida a colaboração entre estes e outras firmas, né? Se considerarmos agora as relações industriais, na Coreia prevalecem contratos de longa duração, os sindicatos são fracos e atomizados, né? Mas os contratos são individuais e de longa duração, ao passo que no Brasil a presença da estrutura sindical corporativa, cada vez mais fragmentada e pulverizada, encobre, na realidade, um padrão liberal de contratação, individualizado, precário, de curta duração e assim vai, né? Já no que se refere à relação com os empregados, na Coreia, não obstante a ausência da participação relevante dos trabalhadores na gestão, o contrato de longa duração favorece a colaboração para atividades de qualificação e inovação, ao passo que no Brasil e no México a colaboração é reduzida e não são relevantes as formas de participação dos trabalhadores na gestão. Por fim, considerando as dimensões que adicionamos ao modelo, né, importa destacar nos Estados Unidos a presença do lobby como forma predominante de relações de empresariado do Estado, né, o papel fundamental que os conselhos no âmbito do governo têm para a relação entre empresariado e Estado na Alemanha, mediado por associações com grande poder de sanção e de conseguir lealdade de seus membros, ao contrário da nossa. A relação, a articulação Estado-conglomerados direta e eventualmente através de canais formais na Coreia, e no Brasil e no México a combinação crescente de um corporativismo cada vez mais mitigado, né, com instrumentos como o lobby e os contatos individuais entre os setores empresariais e decisores situados mais fortemente na hierarquia, como ontem também lembrou o Reginaldo. No que se refere à relação com o mercado mundial, né, os Estados Unidos apareceriam como uma economia fechada, no sentido de que, embora 15% da participação da presença da soma de exportação e importação, né, dos Estados Unidos, que mais de 80% é voltado para o mercado interno, mas como os Estados Unidos são os Estados Unidos, 15% significa uma participação monumental no mercado mundial. Mas o eixo dinâmico da economia americana é o seu mercado interno, né? É pouco protegida, segundo padrões das agências multilaterais, especialmente o Banco Mundial, com elevada participação no comércio internacional e grande capacidade tecnológica, né? A Alemanha, ao contrário, é uma economia aberta, pouco protegida também, com elevada participação no comércio internacional e alta capacidade, densidade e capacidade tecnológica. A Coreia é uma economia aberta, no sentido de voltada para fora, mas muito protegida. Muito protegida, né? Tem uma participação mediana no comércio internacional, correspondente um pouco ao peso, né, específico da sua economia, e uma alta capacidade de inovação tecnológica. E, por fim, os casos brasileiros e mexicanos, né? No caso do Brasil, nós teríamos uma economia, no caso do México, né, parece uma economia aberta, principalmente em função do NAFTA, pouco protegida em função do NAFTA, não pela estrutura tarifária lá existente, com participação mediana no mercado internacional e baixa capacidade tecnológica. O Brasil, com a economia muito voltada para dentro ainda, segundo, isso é polêmico, segundo relatório do Banco Mundial, ainda relativamente protegida, com pequena participação no mercado mundial
e ainda baixa densidade e capacidade de inovação tecnológica. Né? Nós temos aí várias tabelas que a gente tenta sustentar essas afirmações, que em função do tempo fica meio difícil de desenvolver, mas fica à disposição de todo mundo e parte desse trabalho está publicado no site da BDI. Né? Porque agora o que nós vamos fazer, o professor Eduardo Pondé e a professora Helena vão apresentar alguns elementos das políticas industriais desenvolvidas nos países nominados de 98 até aqui, e em seguida nós vamos fazer uma consideração final tentando exatamente identificar a correspondência entre os ambientes descritos e tais políticas e aquelas características que são mais, digamos, próximas do caso brasileiro. Né? O caso brasileiro em termos de política industrial, nós vamos evitar de escrever, porque já houve uma apresentação do Reginaldo ontem, mas a gente faz alguma remissão a ela nesse fecho da exposição.